Espere em silêncio pelo Senhor. A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um devocional diário de hoje. Livro de Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 26, vai dizer assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a importância do silêncio na espera. Você já percebeu que geralmente em sala de espera de consultório médico sempre tem uma plaquinha de mantenha o silêncio? E geralmente nesse ambiente existem pessoas que ignoram a importância desse silêncio e ficam murmurando sobre a demora ou falando ao telefone. Muitas das vezes essas pessoas são alvo de advertência. Ou muitas das vezes são essas pessoas que se levantam para arrumar confusões, porque não têm paciência para esperar, causam tumulto e às vezes dificulta o andar dos atendimentos. Às vezes ela até seria próxima da fila, mas por causar um alvoroço ela faz o processo demorar. A nossa vida espiritual é um grande consultório médico. É uma grande sala de espera de um consultório médico. Só consegue receber o socorro devido quem se coloca como paciente nesse lugar. O barulho da impaciência só vai gerar transtorno e confusão, e em se tratando de céu, só vai atrasar a nossa resposta vindo da parte de Deus. Ser paciente é ter em si o fruto do Espírito. Porque da paciência vem a experiência. E da experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, diz Romanos 5,4. Que no momento da tribulação, no momento da dificuldade, nós precisamos ser pacientes. Porque através dessa paciência, ou seja, dessa calma, desse equilíbrio, desse domínio das suas emoções, você ganha uma experiência com Deus. E Deus é um Deus de experiências. Deus é um Deus que ama nos ensinar através da experiência. Mas não há experiência onde não há tentativa de se obter essa experiência. Muitas das vezes a gente não entende que momentos de dificuldade são gerados pelo céu para nos transformar. Se nós somos uma pessoa nervosa, uma pessoa que fala mesmo, que se levanta e vai lá e causa aquele transtorno, o Senhor quer nos dar paciência. Às vezes a gente fala: Senhor, eu quero ser uma pessoa paciente. E o Senhor nos dá exatamente a situação para a gente aprender a ter paciência. A gente não consegue passar por ela. Mas aquelas que conseguem, saem dali com uma experiência e começam a contar: poxa, eu era uma pessoa tão nervosa, estressada. Tudo era motivo de barulho, de quizumba. Mas naquele dia, eu me silenciei. E sabe o que aconteceu? O meu nome era o 9º da fila e passou para o 1º. Eu achei que eu ia demorar horas naquele lugar. Eu fui atendida bem rápido. Me trataram com tanta educação. Foi tão maravilhoso. Você saiu com uma experiência. E a experiência traz esperança. E você começa a confiar: Deus é comigo. Se Ele foi comigo ali, Ele me mudou ali. Eu já sinto a mudança de Deus na minha vida ali. E você começa a ter esperança de que as coisas vão mudar, porque o Senhor já está dando sinais de que está te mudando. E Ele diz em Romanos que a esperança não traz confusão. Uma pessoa que tem esperança, ela não muda os seus pensamentos. Ela fixa o seu alvo naquilo que ela quer. Ela não perde tempo debatendo, arrumando contenda, murmurando.
mas ela se aquieta no Senhor. O silêncio vai nos fazer receber de Deus aquilo que pessoas barulhentas lutam para receber, mas não recebem. Essas pessoas não sabem, não entendem que esperar em silêncio é a chave da bênção. Salmos 40 nos ensina que quando esperamos com paciência pelo Senhor, Ele se inclina e ouve o nosso clamor. Veja bem, ele diz sobre esperar pelo Senhor. Não é esperar em pessoas, não é esperar nem mesmo em situações que possam favorecer nós. Porque tudo vai te decepcionar, mas o Senhor não te decepciona. Esperar significa confiar ao ponto de não se mover a nenhuma direção, mas só naquela que o Senhor te ordenar. É olhar para as circunstâncias e mesmo que estejam dizendo que é impossível, saber que para aquele pelo qual nós esperamos, nada é impossível. Agora olha uma coisa interessante, o salmista diz que Deus se inclina para ouvir o clamor. Agora imagina a cena, minha irmã. Deus com toda a sua grandeza, onipotência e glória, se dobrando, se inclinando do seu trono, agachando no seu trono para frente, se debruçando para frente do seu trono majestoso para ouvir a oração de uma filha tão pequenina. E ainda se propor a te ajudar, isso não é lindo demais? Isso não é glorioso demais? Isso não é honroso demais? Mas isso só está disponível para mulheres que não se permitem ser barulhentas, mas aguardam no silêncio o auxílio do Senhor. Veja como é importante a gente trocar a murmuração pela oração. O salmista não diz que ele ouviu a minha murmuração. O salmista diz, ele ouviu o meu clamor. O clamor fala de uma oração com lágrimas. Uma oração que simboliza o desespero de uma alma aflita. É aquela oração que você não consegue orar baixo, você tem que gritar, tem que berrar, tem que chorar. É aquela oração que você faz com toda a tua força, com toda a tua fé, com todo o teu fervor. Foi isso que o Senhor ouviu, foi isso que o Senhor se dispôs a se inclinar para ouvir. Não foi murmuração, pelo contrário, ele tapa os ouvidos para a murmuração, mas o clamor ele ouve. A murmuração Deus despreza, mas a oração sincera é motivo do inclinado nosso Pai. O texto que lemos diz que bom é aguardar pela salvação, ou seja, pela ajuda de Deus em silêncio. Deus não se levanta para ajudar quem murmura. Pelo contrário, ele aumenta o tempo da espera de quem não sabe esperar em silêncio. O silêncio é o som da sabedoria. Mulheres sábias não são barulhentas, mas comedidas. Se for para fazer barulho, elas fazem no inferno quando se levantam para clamar a Deus, porque as suas orações é como um grande estrondo no império das trevas. Então silencie a voz da murmuração e alce a voz da fé. Estar em silêncio diante da tempestade é manter a calma, confiando que quem está na popa do teu barco tem poder para acalmar todo o vento, toda a tempestade e trazer a calmaria para a tua vida. Minha irmã, aguarde a providência do Senhor em silêncio. Em silêncio. É no silêncio que você vai ouvir a direção de Deus, o direcionamento do Pai. Não tem como ouvir a voz de Deus no barulho, na agitação, no desespero, na arrogância das palavras, na murmuração, debatendo com pessoas, agindo da sua própria maneira, se preocupando mais do que orando. É no silêncio, é na calmaria, quando você acalmar os seus ânimos e confiar no Senhor que Ele vai falar contigo e você vai ouvir. Ele vai vir ao teu favor, Ele vai se levantar em teu auxílio quando você se colocar no lugar de paciente nessa grande sala de espera. Amém? Que essa palavra venha de encontro ao teu coração nessa manhã. Vamos orar? Pai,
Eu louvo ao teu nome por essa palavra gloriosa. Essa palavra que traz paz à nossa alma aflita, angustiada, Pai. Essa palavra que nos ensina que a verdadeira sabedoria não está no acúmulo de palavras, na excessividade das palavras, mas a verdadeira sabedoria está no silêncio, na quietude da alma, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada porque nós sabemos que o silêncio é oportunidade para o Senhor agir. Age em nossas vidas, Pai. Nos ensina a sermos mulheres silenciosas e não barulhentas. Aquieta a nossa alma angustiada. Freia a nossa língua. Coloca um guarda à porta dos nossos lábios, que nós não venhamos perder a nossa bênção, que nós não venhamos perder o nosso lugar na fila, simplesmente porque abrimos a nossa boca para murmurar, mas pelo contrário, que nós venhamos abrir os nossos lábios para clamar, para orar, para dar ações de graças ao Senhor, para louvar ao Senhor, porque o Senhor é bom e maior ainda é a tua misericórdia. A tua fidelidade. A palavra diz que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Significa que a cada manhã o Senhor tem uma porção de misericórdia para nós, uma porção de ajuda para nós, uma porção de perdão pelos nossos erros diários. Pai, muito obrigada por esse amor, por esse consolo, por ser abrigo em tempo de tempestade, por ser auxílio quando nós nos sentimos perdidas, sem direção. Obrigada, meu Pai. Que nessa manhã, Pai, se houver alguma mulher aqui que não tem conseguido desfrutar do silêncio, que não tem conseguido, meu Pai, ter paz, ser paciente em meio à tribulação, que não tem conseguido passar pela prova da paciência e por isso não tem vivido a experiência, que o Espírito Santo venha ajudá-la a manter a calma, a exercer a fé, mesmo quando as circunstâncias estão sufocando, espremendo, esmagando ela, Pai. Que ela venha entender que todas as coisas cooperam para o bem daquelas que amam a Deus. Que até as circunstâncias difíceis vão se tornar favoráveis para que ela venha crescer espiritualmente no Senhor. Blinda a nossa mente, Pai, o nosso coração, dos dardos inflamados do adversário, das palavras contrárias e da ótica humana, Pai. Que nós não venhamos olhar com os olhos carnais, mas espirituais. Que nós não venhamos dar ouvido a pessoas que já não têm esperança, mas que nós venhamos ter a nossa esperança no Senhor, colocar a nossa esperança no Senhor. Fica conosco, nos guarda, nos livra, guarda a nossa casa, coloca os teus anjos acampando, dá ordem a eles para nos guardar, guardar a nossa família. Perdoa as nossas falhas, fraquezas e transgressões, Senhor. Assim como também nós perdoamos os nossos adversários. Livra-nos da tentação, nos ensina a resistir o diabo e a fugir da aparência do mal. Assim eu te oro, já te agradeço no nome santo de Jesus. Amém.